Eu gostaria de pedir que as irmãs abrissem as suas Bíblias no livro de Oséias. Profeta Oséias. Aleluia. Sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Essa igreja é muito especial para mim, irmãs. Foi aqui que eu me casei. Foi aqui que o Senhor abençoou as minhas alianças, né? A minha e do meu esposo. E sempre que eu venho aqui, eu fico muito feliz. Não só por esse motivo, mas também porque eu tenho amigas aqui, pessoas que eu tenho muito carinho. Então, Oséias, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Aleluia! Só para a gente ter um entendimento, o que é que Oséias estava vivendo? O Senhor estava usando Oséias para mostrar o que ele estava sentindo. A gente sabe que Oséias se casou com uma prostituta. E essa situação era porque o Senhor estava vendo a sua noiva como uma prostituta, traindo ele com outros deuses. Israel não estava mais servindo somente ao Deus verdadeiro. Estava servindo a outros deuses. Baal significa senhor, marido. Segundo a história acerca de Baal, né, que ele é um deus com D minúsculo, ele era casado com a deusa Astarote, Aserá, né, falado também como Aserá, e ele era conhecido como o deus da fertilidade. Acreditava-se que quando essas divindades, Astarote e Baal, mantinham relações sexuais, o que caía sobre a terra, a chuva, era procedente desse ato. E através disso, as plantações germinavam e floresciam e dava de tudo. Então, Israel, aquele povo que viveu os milagres de Deus, estava agora crendo nesses milagres como sendo de Baal. Mas, na verdade, nada mais era que o Senhor ainda provendo e fazendo com que o seu povo, mesmo sendo infiel, ele ainda continuava fiel, fazendo com que o seu povo se alimentasse. Então, quando a gente lê o texto de Oséias 2, do versículo 1 até o 13, se as irmãs depois tiverem a oportunidade de ler, as irmãs vão ver que Deus está irado e triste com Israel. Ele discorre por todo o texto, do versículo 1 ao 13, falando que eles não têm reconhecido que é Deus quem manda a chuva. Eles não têm reconhecido que é Deus quem tem dado o seu sustento. Eles não têm reconhecido que é Deus que tem cuidado deles. E isso está deixando Deus irado, está deixando Deus triste também, porque o Senhor se entristece quando Ele vê que nós não estamos reconhecendo Ele. A palavra diz que a gente tem que reconhecer Ele em todos os nossos caminhos para que Ele possa endireitar as nossas veredas. E eu vivo isso piamente. Qualquer coisa que chega a mim, eu reconheço que é do Senhor. Pode ser um sapato usado. Aleluia. Eu sei que foi Ele que tocou o coração de alguém e fez lembrar de mim, porque eu estava com aquela necessidade. Oh, aleluia, porque o Senhor, Ele não atende os nossos caprichos. Ele atende às nossas necessidades. Não fica aí tentando manipular Deus, colocar Ele, como a gente já viu várias vezes, colocar Ele na parede. Ei, eu exijo. O Senhor não exige nada. Ah, restitui, tá, Senhor? Tem certeza? Cuidado quando pedir restituição. Porque o que a gente tinha era o inferno. Você quer restituição do que você tinha?
Porque hoje, com o sacrifício vivo de Jesus, nós temos o céu. Mas antes, nós estávamos condenados ao inferno. Se hoje nós temos a salvação e nós temos a garantia de que nós reinaremos com o Senhor Jesus, é porque um dia Ele tirou de nós a confirmação de ir para onde nós íamos. Amém? Então, o povo, né, como eu disse, estava lá se adorando, né, Baal, adorando os Baalins, os outros deuses. É como se eles tivessem esquecido dos milagres que eles viveram lá quando saíram do Egito. Passaram pelo deserto, ora saíram do Egito, já se depararam com o Mar Vermelho. E ali o mar se abriu milagrosamente, eles passaram a pés enxutos e não terminou por aí. Depois veio o maná, depois veio codornizes, depois água da rocha e por aí vai. Foram tantos milagres, a coluna de fogo que protegia eles dos bichos da noite e também do frio, e a nuvem que mostrava o caminho e que também protegia eles do sol escaldante no deserto. O que aquele povo viveu de milagre, não tem nem como a gente mensurar, não dá para descrever, mas aí eles esqueceram. E não é muito diferente dos dias de hoje. Infelizmente, a gente vê nos dias atuais pessoas deixando de adorar o Deus Criador para adorar um Deus que foi criado por eles. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente se depara com pessoas adorando um Deus que não é Jesus? Não é Jesus. Porque o jeito que as pessoas vivem, que as pessoas pregam o Evangelho, parece que não entenderam nada do que Jesus veio trazer de mensagem. Parece que pegaram o Evangelho, amassaram e jogaram fora. E agora estão vivendo o Evangelho deles. E Paulo nos alerta que isso é anátema, é maldito. Qualquer Evangelho que vier depois deste é anátema. A gente não pode estar por aí pregando esse Evangelho de prosperidade. Ah, Deus não quer que a gente pereça e Ele não vai deixar nem você nem eu perecer. Ele cuida de cada um deles, a prova disso é o deserto. A palavra diz que o chinelo crescia no pé. Como é que pode uma coisa assim? A roupa se desgastava e daqui a pouco já estava de novo feita. Pensa, tinha crianças, não tinha roupa para todo mundo. Era muita gente, Moisés ali liderando aquele povo que reclamava. Ah, Moisés, tu trouxesse a gente aqui para morrer diante do mar? Ah, Moisés, eu sinto a falta das cebolas. Quantas vezes Deus nos tira do Egito, mas o Egito não sai da gente. A gente ainda sente falta daquelas coisas lá, que Ele tirou a gente de lá, e Ele tem dado coisas melhores, maiores, mas não! Eu quero o que eu quero o que eu vivia no passado, eu não quero isso agora, eu me tornei crente e as coisas estão piorando, tudo está difícil, e para Jesus era fácil. Ele era o rei, Ele era o dono do céu e da terra, e Ele nasceu filho de um carpinteiro. Oh, aleluia! Ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça, é o que diz a palavra. E ele não estava preocupado com essas riquezas, aleluia, porque tudo isso é perecível. A palavra diz para a gente não ajuntar tesouros na terra, que a traça e o ferrugem corrói, mas que a gente se preocupe em juntar as riquezas celestiais. Aleluia. E o povo de Deus, que somos nós, gente, nós somos a Israel do Senhor. O povo de Deus, ele sempre foi teimoso. Quem não lembra de Elias? O que Elias estava vivendo? Lá em 1 Reis 18, 21, tem aquela frase famosa de Elias.
Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Ou até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal é Deus, então segue-o. Quem é o teu Deus? É Baal ou é Deus? É Mamon, Deus do dinheiro? É o Deus que tem dominado aí o mundo. As pessoas matam até o pai e a mãe por dinheiro. A palavra diz que a gente tem que honrar pai e mãe para se multiplicar os nossos dias na terra. E as pessoas estão matando seus pais por dinheiro, porque adoram o dinheiro. Adoram Mamon, que é o Deus do dinheiro. Aleluia. O povo ficava em dois pensamentos e não se decidia que Deus adorar. Uma hora eles adoravam Deus, Criador, outra hora eles adoravam Baal. Era assim, quando era alguma coisa impossível, aí eles iam para o Deus verdadeiro. Quando era alguma coisa mais fácil, mais, assim, digamos, prática, aí vamos para Baal. Era assim, ficavam entre dois pensamentos. Uma hora era um, outra hora era outro. Por isso que Elias advertiu. Aí todo mundo conhece a história do desafio de Elias com os profetas de Baal. Eu acho sensacional essa passagem. Elias está lá, desafiando os profetas de Baal, que caia fogo para queimar. O fogo tem que aparecer, ele não disse nem que tinha que cair. Ele disse, olha, vocês têm que orar aí para o Deus de vocês para consumir esse holocausto aí com fogo. E não pode acender, não. O Deus de vocês vai ter que mandar fogo, de algum jeito. E eles passaram a manhã toda fazendo os rituais deles. Deu meio-dia, que era o momento do sacrifício, e eles lá. Aí, como não deu nada, aí Elias, ok, agora é a minha vez. Aí Elias pegou 12 pedras para montar o altar. Isso significa que o altar estava destruído. Não existia altar de adoração ao Senhor. Ele montou as 12 pedras. Aí ele colocou madeira. Aí ele pegou o novilho, cortou, colocou sobre a madeira. E aí ele mandou trazer, pega o mistério, 4 cântaros de água. Oi? Como é que vai pegar fogo com água? Aí derramou, mandou derramar os 4 cântaros de água sobre o novilho, sobre o cordeiro ensanguentado. O que é que acontece quando a gente derrama água sobre um corte de carne com sangue? O que é que acontece? Escorre água e sangue. O que foi que saiu do lado do nosso Senhor quando ele foi transpassado na cruz? Saiu água e sangue. Aleluia! Ali é a representação de Cristo. Jesus estava ali no altar feito por Elias. E quando Elias olhou para os céus e fez a sua oração, o Senhor mandou fogo que consumiu todo o holocausto e diz até que lambeu a água. Que mistério! Não tenta entender como é que Deus vai trabalhar. Ele bota fogo na água. Você está querendo usar gasolina, mas ele diz, ei, é na água mesmo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Faz o que eu estou mandando. Eu estou mandando assim, é porque é assim. Se eu mandar assado, é porque assado. Faz como eu mando. Fica na minha posição. Faz como eu quero que tu faça. Não é como tu quer. Aleluia. Não negocie a sua adoração. Não negocie. Oh, aleluia. O único que dá alguma coisa em troca de adoração é Satanás. Ele diz lá para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ei, Deus não precisa da nossa adoração, não. Ele não precisa do nosso louvor, não. Lá no céu ele tem anjos que cantam, não faz nem força. Eles abrem a boca, sai 5 notas, uma vez só. E a gente aqui, se matando, para pegar uma notinha, para pegar um violão. Ele não precisa.
Ele não precisa da gente para se cumprir a obra que Ele quer fazer. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes com Ele nessa grandiosa obra que Ele tem, que é de restaurar o mundo. Então não negocie a sua fé, não negocie a sua adoração, não fique cocheando em dois pensamentos. Sirva somente ao Deus único e verdadeiro, que é capaz de sanar todas as tuas necessidades. Amém? Daí em Oséias 2,14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É o que diz a letra da música que eu cantei antes de começar a pregar. Como é que Deus vai nos levar para o deserto para nos falar de amor? Fica um pouco controverso. Porque deserto significa luta, dificuldade. Como é que Ele vai nos levar para o deserto para nos falar o coração, para nos falar de amor? Certa vez eu ouvi uma pregação que falava sobre isso e eu achei muito interessante. Ele falando sobre o que era a vida do cristão no deserto. E é Romeu Bornelli o nome do pregador. E ele dizia assim, que Deus, Ele nos permite ir para o deserto, não é para Ele saber o que está no nosso coração, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele permite que nós vamos para o deserto para que a gente saiba o que é que está no nosso coração. Lá no deserto, quando a gente começa a passar pela dificuldade, quando a gente começa a passar pelos problemas, aí sai da gente aquilo que realmente está dentro da gente. Esse copo aqui, se ele estiver cheio de água, e alguém bater em mim, a Aninha vinha aqui perto de mim bater e sair água, a culpa é de quem? É da Aninha que bateu em mim? Não, é o copo que está cheio de água. Vai transbordar de ti aquilo do que você está cheio. Quando você é sacudido, vai sair de você, vai transbordar, vai esborrar do que você está cheio. Se você está cheio de reclamação, se você está cheio de ira, se você está cheio de ódio, é isso que vai sair de você quando você estiver no deserto. É isso que vai sair de você quando você estiver passando por problema. Mas se você tem um coração grato, se você é aquela que agradece até quando deu errado. Oh, Jesus, deu errado. Para mim, na minha visão deu errado, Senhor. Mas eu creio que Tu tens o controle de tudo. E que Tu tens tudo planejado, preparado. E eu confio que Tu vai preparar algo muito melhor para mim do que isso que eu perdi. Isso é que deve ser a vida de um cristão. A gente nunca pode esquecer de onde foi que Deus tirou a gente. Isso é um perigo. Quando a gente esquece que a gente estava no Egito, sendo escravo de Satanás, sendo escravo do pecado, a gente achava que era livre, como eu vejo tantas pessoas aí, achando que são livres, que podem fazer o que quiser, posso ser o que eu quiser, mas na verdade são escravas. Estão ali, presas num cativeiro criado por Satanás e elas nem sabem. Então um dia Deus foi lá e disse, não, você não é mais prisioneira do pecado. Você agora é minha. Eu te compro com preço de sangue. Então a gente nunca pode esquecer de onde foi que o Senhor nos resgatou. Nunca esqueça, principalmente, dos aprendizados do deserto. Eita, lugar para a gente aprender. É o deserto. Lá a gente aprende tudo. Aprende a ser até bonzinho, quando a gente não é. Porque é o jeito. Ou tu é bonzinho ou ninguém vai nem olhar para ti. Porque se tu continuar com ira, com ingratidão, o pessoal não vai nem lembrar que você existe, pode ter certeza. E lá em Oséias, no versículo 20, ainda no capítulo 2, ele diz: farei de você minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o seu Senhor. A irmã, quando estava fazendo aqui a oração, ela falou da noiva. Ela começou a dizer que nós somos a noiva.
e nós somos a noiva. O Senhor, Ele deseja restaurar o nosso relacionamento com Ele. Ele quer que nós fiquemos da forma que Ele deseja que a noiva dele esteja. Nós vamos ver lá em João, no capítulo 4, a história da mulher samaritana. Quem não conhece? E essa história trata exatamente de uma restauração de relacionamento. Eu já vi muita gente pregando sobre a mulher samaritana, mas eu nunca vi ninguém abordando essa parte, a parte do relacionamento. E é muito profundo, porque fala demais ao meu coração. Eu vivi exatamente o que a mulher samaritana viveu. Eu vivia aquela sede, o vazio. Eu achava que preenchia com pessoas. Eu achava que para eu ser feliz, eu tinha que ter alguém comigo. Eu detestava a ideia de solidão, de ficar só. Meu Deus, eu vou ficar sozinha. Eu não vou ter uma família. Eu vejo tantas pessoas à minha volta, mais novas que eu, e já tem filhos, já casou, e eu aqui. Eu já tinha uns 37, eu tinha 33 anos quando eu fui para Cristo. E eu tinha um relacionamento estável. Só que não era da vontade de Deus. E Ele soprou o vento. E essa pessoa foi embora e eu não entendi por quê. Quando acontece, a gente não entende por quê e a gente até reclama com Deus. Mas depois, quando a gente começa a viver as promessas do aí a gente entende o porquê. Está escrito em João 4, na história da mulher samaritana, que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Todo mundo fala muito disso, né? Era necessário que ele passasse por Samaria. Mas essa necessidade ela não era geográfica, muito pelo contrário. Era porque ele queria encurtar caminho. Na verdade, ele não queria encurtar caminho, ele tinha um propósito. Mas era o caminho mais curto, mas não era o caminho normal dos judeus fazerem. Eles passavam pelo outro lado. Então, era necessário que ele passasse em Samaria. Só que essa necessidade, na verdade, não era de Jesus. A necessidade dele era atender a uma necessitada. Aquela mulher que ia todo dia buscar água ao meio-dia, porque não queria se encontrar com outras pessoas, ela ia nesse horário, porque não é porque ela gostava de pegar sol, não, para ficar bronzeadinha, não. Meio-dia, torrando no deserto, imagina. Aqui, se a gente andar um pouquinho meio-dia, no calor, no verão, já é escaldante, imagina no deserto. Então, ela ia lá meio-dia, por quê? Porque ela não queria se encontrar com ninguém. De repente, ela chega lá na fonte e encontra quem? Um homem judeu. Tanto que quando Jesus pede água para ela, ela diz, como é que o senhor, homem, judeu, fala comigo, mulher, ainda mais samaritana. Aleluia! Eu acho muito lindo o que Jesus fala para ela. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você pediria e eu lhe daria água viva. Aleluia! Eu lhe daria água viva. Ela no começo ainda meio que debocha. Como é que o senhor vai tirar? O senhor não tem nem balde, o poço é fundo. Como é que o senhor vai me dar água? Mas depois, ela responde assim, Senhor, eu quero que o senhor me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar água. Jesus, tira de mim essa vergonha. Eu tenho que vir aqui escondido de todo mundo. Eu não aguento mais, me dá dessa água. Oh, aleluia.
Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. E Jesus diz para ela: vai, chama teu marido e vem aqui. E ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: é verdade o que disseste. É verdade quando você diz que não tem marido, porque já tiveste 5. E este, que agora tens, também não é teu marido. Aleluia. Oh, Yanaramassuriarabá. Oh, aleluia. Quanta riqueza tem nesse texto. Chama teu esposo. Ela não tinha marido. E ela achava que só era feliz tendo alguém. E ela casava e se descasava, e casava e se descasava, e não encontrava saciedade. O vazio que ela tinha dentro dela não se preenchia. E ela ficava casando e se descasando. Oh, aleluia! Mas Jesus chegou. Jesus chegou. E Ele é o 7º marido. Ele estava ali para casar com a mulher samaritana. E por isso ele disse para ela: da água que eu te der, tu não mais voltarás a ter sede, e de ti fluirão rios de água viva. Chegou o teu marido, tu não mais chamarás de Baal. E eu tirarei da tua boca o nome dos Baalins. E eu casarei contigo naquele dia com fidelidade. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus estava ali casando com ela. E agora, com quem ela casasse, ela ia se sentir satisfeita. Porque ela agora tinha água viva dentro dela. Aleluia. Essa passagem é completamente linkada com Oséias 2,16, que nós iniciamos a pregação. Porque os samaritanos adoravam 6 deuses. Que incrível como a Bíblia tem peças para a gente conectar. E eu acho isso fantástico. E aí, quando eu entendi isso, uau! Eu estava num retiro espiritual. Eu estava nesse processo que eu falei para as irmãs que eu ficava preocupada, né? Que eu ia ficar para a titia. E aí, eu estava lá nesse retiro, depois de tantas feridas, né, de relacionamentos que não davam certo, e eu começava um relacionamento, não dava certo, terminava, não dava certo, e eu sofria, e eu chorava, e tome ferida na alma. Para cada ferida era uma por cima da outra, não deixava nem cicatrizar, pá, danava outra já por cima. Não dava nem para colocar curativo no dodói, eu já abria outro dodói por cima. E por aí ia, porque o medo da solidão era maior do que a minha fé. O medo de ficar sozinha era maior do que a minha fé. E nesse retiro foi ministrado justamente Oséias 2. E quando a pastora leu o texto, e quando chegou no versículo 20, que é quando fala: farei de você a minha esposa em fidelidade, você conhecerá o Senhor. Nessa hora, Jesus falou para mim: enquanto você não casar comigo primeiro, não adianta você casar com homem nenhum. Se você não se casar comigo, não adianta. Se a igreja não casar com Cristo, não adianta. O que é um casamento? Casamento é intimidade. A gente tem que ter intimidade com Jesus. Que é quando Jesus fala:
E naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos. E eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. Isso é intimidade. Ele quer intimidade. Ele quer casar. Aleluia. A igreja santa do Senhor é a noiva de Cristo, preparada pelo Pai para casar com o seu filho precioso. O seu filho primogênito que se tornou, unigênito que se tornou primogênito. E ele está preparando essa noiva para casar com Jesus. E é isso que a gente precisa entender. Quem tem governado o teu coração? Quem tem sido o teu marido? Sei que as irmãs são casadas, eu não estou falando do marido carnal, eu estou falando do marido Senhor. Quem tem sido o teu Senhor? Aleluia. Só fazendo uma analogia. Quais são as preocupações de uma noiva no dia do casamento? Hoje é o dia do meu casamento. O que é que eu me preocupo? Eu me preocupo em me enfeitar, ficar bonita. Hoje em dia tem clínicas de estética que oferecem o serviço do dia da noiva. Aí a noiva vai para lá e passa o dia todinho tomando banho na banheira, né, com sais. Aí depois tem massagem para relaxar. Aí depois faz as unhas. É o dia todo se preparando para o grande momento. O dia todo. Aí elas ficam se adornando. Elas ficam se enfeitando. E sabe, Jesus, ele quer exatamente isso. Ele quer uma noiva que está se adornando, querendo estar sintonizada, alinhada com ele, e uma noiva preparada. Será que nós estamos nos adornando para o nosso noivo? Será que nós estamos buscando nos alinhar ao Senhor? Será que nós estamos preparadas para encontrar com Jesus no grande dia, quando os céus se abrirem e ele vier dos céus? E nós nos encontraremos com ele nos ares. E haverá as bodas do Cordeiro. Bodas é o mesmo termo que é usado para casamento, é enlace matrimonial. A Bíblia fala de bodas do Cordeiro, casamento do Cordeiro com a sua noiva. Infelizmente, o que eu vejo é uma noiva muito mais preocupada em aproveitar a despedida de solteiro do que se preparar para o casamento. Eu vou curtir, porque ainda sou solteira, ainda estou livre. Eu vou aproveitar e não se preparar. E não se preparar para se encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia. O que você tem colocado no seu coração? Vamos se perguntar, o que é que eu tenho colocado no meu coração? Porque tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus na nossa vida, no nosso coração, isso se torna um ídolo. Isso se torna o teu Deus. Porque você busca aquilo acima de tudo. É tempo de consertar o altar e se tornar a noiva adornada, a qual Jesus deseja encontrar para aquele grande dia. No versículo 28 do capítulo 4 de João, ainda falando da mulher samaritana, diz lá que a mulher samaritana deixou o seu cântaro. Enquanto ela conversava com Jesus, ela estava enchendo o cântaro dela. Porque ela foi para lá para isso.
E ela ia só de meio-dia para pegar água, para fazer todas as coisas em casa. Não tinha torneirinha em casa como a gente tem hoje. E a palavra diz que quando Jesus termina de falar com ela, ela deixa o seu cântaro e sai correndo para a cidade para contar as boas novas. Sabe por que ela deixou o cântaro? Porque ela tinha certeza que ela não mais teria sede. Ela não teria mais sede daquela água que a envergonhava, que a fazia ir de meio-dia buscar água escondida de todo mundo. Ela tinha convicção de que aquilo que Jesus falou para ela era verdade. E ela sabia que nunca mais teria sede. E para finalizar, eu queria trazer um louvor que fala sobre essa questão de saciar a nossa sede. Amém. Que hora é agora? Amém. Chegou aqui um pedido de oração a Rosemary Matias. Oração pela família dela. Amém, irmã. Nós vamos orar e aí nós já vamos entrar no louvor. Espero que essa palavra tenha sido edificante para a igreja. Eu não vim aqui dizer as minhas verdades, dizer o que eu penso, o que eu acho. Eu vim aqui para falar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a noiva. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre o quão nós não estamos sendo a noiva que Ele espera que nós sejamos para o nosso Senhor Jesus. E isso também cai em mim. Eu sempre falo isso. Porque a palavra ela tem que cortar dos dois lados, senão tem alguma coisa errada. Nós, quando subimos aqui, temos que ter o temor, a reverência ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. E eu não gosto de colocar nada de mim naquilo que o Senhor me dá. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, nesse momento, pela família da irmã Rosemary, Senhor. Nós não sabemos a necessidade da família dela, mas Tu sabes. Tu és o Senhor de todas as coisas. Que o Senhor possa estar entrando com providência nesse lar, nessa família, restaurando, curando, salvando, Senhor, tudo aquilo que eles precisam. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Mesmo na escura noite, eu correrei para Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo o que sou. Enche-nos de Ti, Senhor. Mesmo na escura noite, eu correrei para Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo que em meio à dor. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos.
mãos, bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero em ti, e te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Aleluia. Transborde do Senhor Jesus. Que Ele seja uma fonte de água a jorrar, rios de água viva dentro de ti.